fala é o Pedro e a gente vai estar falando sobre a Revolução Francesa, né? E a gente vai chegar até a parte do Império... Do período napoleônico. Então, a gente vai fazer. E se vocês quiserem mais, essas coisas assim... Se vocês quiserem a parte do período napoleônico... Vocês comentam aí, eu quero, vocês fazendo assim. E essa matéria é do 8º ano, então quem precisar de ajuda, tá aqui. Vamos começar. Pode começar então, senhor. Bem, a Revolução Francesa começou quando os nobres abusavam dos pobres, eles cobravam muitos impostos muito altos. Não só os nobres, os nobres e o clero, que era os integrantes da igreja católica. Também o modo de votação usado naquela época era muito injusto em relação aos pobres, que eram conhecidos como terceiro estado, que não eram só os pobres, era o único estado que pagava os impostos, que abrangia a maior parte da população. E você tinha o primeiro e o segundo estado, que eram os nobres e o clero, que os integrantes da igreja, que não pagavam impostos e viviam totalmente às custas do terceiro estado. O método de votação usado favorecia o primeiro e segundo estado, porque eles tinham interesses muito parecidos. E cada estado tinha direito a um voto, o que sempre dava dois votos contra um. Um voto do terceiro estado contra 2 do primeiro e do segundo. Em meio disso, em uma das votações, o terceiro estado se revoltou e quis que a votação fosse feita por pessoas. Porque, mesmo o primeiro e segundo estado somados, não davam o número que era o terceiro estado, que era um estado muito grande. Porque mesmo assim, o primeiro e o segundo estado, o número de pessoas, mesmo somados, não era maior do que o número de pessoas do terceiro estado. Só que eles não concordaram com isso. Então, os integrantes do terceiro estado saíram da sala de votação e foram para uma sala ao lado, que era uma sala de jogos, em que se jogava pela, que é basicamente um tênis de mesa, parecido com tênis de mesa. Então, eles decidiram que se reuniriam até eles conseguirem formar uma nova constituição para a França, essa foi conhecida como Assembleia Constituinte Nacional, já que eles queriam formar uma nova constituição. Nisso, eles formaram vários protestos, depois de um tempo, eles conseguiram formar essa constituição e fizeram vários protestos para tentar fazer com que os reis ficassem submetidos a essa constituição, que limitava o poder deles. Então, para isso, eles precisavam de muitas armas. Por isso, eles invadiram um local que era uma prisão para políticos, em que possuía muitas armas que eles poderiam usar para invadir o castelo do rei. O rei, sabendo da revolta da população, tentou fugir para reinos vizinhos, para um reino vizinho, o reino da Áustria, cujos reis eram muito amigos dos reis da França. Só que pouco tempo antes deles conseguirem sair da França, eles foram pegos pelos revolucionários e foram submetidos a essa constituição, que faria com que os reis tivessem que obedecer certas leis determinadas. Nessa constituição, após alguns anos, eles conseguiram várias reivindicações que era que os 3 estados
pagassem impostos, e assim, eles fazendo com que os reis se submetessem a essa Constituição, eles conseguiram várias reivindicações, como que os 3 estados pagassem impostos iguais para abrigar a nobreza, para abrigar os reis, principalmente. E também conseguiram com que todos os pertences da Igreja Católica na França fossem públicos, fossem do governo. Só que isso gerou 2 grupos, que eram grupos do terceiro estado com mais dinheiro. A câmera parou de gravar, daí a gente teve que arrumar ela de novo. Se não tiver igual a que tava antes, o enquadramento, certo? É por causa que a gente mudou de lugar, porque Pera, deixa eu arrumar a câmera. Acho que ficou melhor. Acho que agora ficou melhor, assim. Então, continuando. Bem, essa revolução gerou 2 grupos que eram revolucionários, que são os girondinos e os jacobinos. Os girondinos, eles estavam felizes pelo que eles já tinham conseguido, que era a tomada dos pertences da igreja. Eles fizeram com que os 3 estados pagassem impostos iguais. Então eles estavam muito felizes com isso e não queriam mudar mais nada. Já os jacobinos, eles queriam formar uma república e não só ter o rei submetido a algumas leis, que seriam a monarquia constitucional. Eles queriam uma democracia, eles queriam uma república. E nisso, eles se apoiaram ao grupo que tinha menos dinheiro, que eram conhecidos como sans-culottes. Bem, acabamos de descobrir que erramos a cronologia de um dos fatos, que seria que os reis fugiram. Não, eles continuaram no castelo. Mas, quando eles descobriram que queriam formar uma república, aí sim eles fugiram do seu castelo e tentaram se abrigar na Áustria. Só que pouco antes deles saírem, os jacobinos capturaram eles e o líder deles guilhotinou o rei e a rainha. Pra quem não sabe o que é guilhotina, eu vou deixar uma imagem aqui. É onde corta a cabeça, cai a serra. Então, formou-se uma ditadura em que governavam apenas um grupo de pessoas que mandavam em tudo. Porém, era uma república, mesmo não sendo uma democracia. Nisso veio o período do terror, em que o líder, que eu esqueci o nome, o líder, que está nome e foto aqui, Deixa eu colocar aqui. bota líder, e assim, o líder do período do terror, o principal governante dessa ditadura, ele fez com que todas as pessoas que se opusessem aos interesses dele, que fossem guilhotinadas, assim como aconteceu com o rei e a rainha. Então muitas pessoas que tinham ideias contrárias a esse líder, elas foram guilhotinadas, elas foram mortas. Esse líder, ele também quis romper completamente com a Igreja Católica. Nisso, ele criou um novo calendário, que seria o calendário republicano, que marcava o ano em que eles conseguiram a República, como sendo o primeiro ano desse calendário. E mudaram todos os meses mudaram de nome, dependendo, para, se não me engano, para seres gregos. Eu posso estar errado. Escreva aqui se eu estiver errado. Não, coloca aqui em cima, assim, ó. Aqui, se eu estiver errado. Nisso, algumas pessoas, até aliados dele, foram mortas sem pestanejar. Ele matou elas, até os amigos dele ele matou.
E isso gerou uma força que era contrária a esse governo, que foi chamada de Diretório, em que liderava um importante militar conhecido como Napoleão Bonaparte, que tinha apoiado o reino em guerras contra a Áustria, que se voltou contra a França depois que soube que os reis tinham sido guilhotinados. Isso, eles conseguiram devolver a monarquia constitucional, em que governava um rei e a rainha da mesma dinastia dos outros reis que foram guilhotinados. Que esse governo não durou muito, já que eles estavam em crise. Então algumas pessoas resolveram fazer um golpe de Estado, que foi o golpe conhecido como o golpe de 18 Brumário, que era o dia 18 do mês Brumário, no novo calendário. Aqui a data real. E isso gerou um governo que foi o consulado, em que governavam 3 cônsules, que eram Napoleão Bonaparte, sendo o primeiro cônsul, e o detentor de mais poder, o que era mais poderoso dentre os 3, e outros 2 cônsuls, cujos nomes estão aqui. E as imagens a gente encontrar tá aí também. Sim. E foi assim que terminou a Revolução, toda a parte da Revolução Francesa, e depois disso iniciou-se o período napoleônico, que foi quando Napoleão estava governando a França. E bem, esse é o fim do período da Revolução Francesa. Se vocês gostaram desse vídeo e quiserem ver o período napoleônico, já deixa o seu like, compartilha e se inscreve. E se inscreve e deixa nos comentários se vocês querem ou não o período napoleônico. E se vocês gostaram desse formato de vídeo. Vai ser bem legal também, porque a gente vai fazer. Que é bem legal. E galera, se vocês tiverem uma dúvida aí embaixo, vocês já escrevem aí embaixo que a gente vai responder vocês sim, tá? Sim. Então, valeu, falou e fui!